Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Náutica Além do Mar, podcast aqui da Marina Itajaí, com a nossa querida Lari. Olá, eu estou aqui com o Carlos, diretor da Marina Itajaí, e estamos aqui com mais um podcast que tem como objetivo fazer com que as pessoas olhem cada vez mais para o mundo das águas. E realmente o mundo náutico ele é impressionante porque a gente tem aqui o que às vezes muita gente não sabe, um estaleiro chamado Calmar, que tem mais de 30 anos de história, é especializado não apenas na construção de embarcações, mas também na reforma de barcos. E é de Itajaí. E é de Itajaí, e não é qualquer barco. Danilo Cunha, diretor e proprietário do estaleiro, muito bem-vindo e muito obrigada pela presença. Boa tarde, obrigado e obrigado pelo convite de vocês, né? É um prazer estar aqui com certeza. Então, Danilo, quanto tempo, de estaleiro? Ele foi fundado em que data? Foi fundado por você mesmo? Conta um pouco pra gente. Então, o estaleiro ele foi fundado em 1982, então são 40 anos, né? Estamos caminhando para 42 anos, vamos botar assim. E o estaleiro foi fundado por uma família de suecos, né? O Eric Krieger e o Lars Krieger, né? Pai e filho, na década de 80, né? Como eu já falei. Então, assim, era um capitão de navio que vinha para cá descarregar, né, insumos e tudo mais aqui para o Porto de Itajaí na época, né? E resolveu fincar raízes aqui, né? E aí montou a família aqui e resolveu montar o estaleiro que hoje está aí, né? Firme e forte. É isso aí. E ele teve como você falou, ele era muito conhecido aqui, principalmente na parte artesanal, né? O grande diferencial da Calmar, que tu leva isso quase 40 anos depois, mais de 40 anos depois, é essa essência do artesanal, né? Como é que foi isso? Como é que trouxe essa tecnologia? Porque não tinha no Brasil esse tipo de estaleiro, né? Sim, então, a principal técnica que ele trouxe, né, uma técnica que hoje no Brasil é considerada moderna, que é a técnica que é madeira e epóxi, né, que a gente chama de West System. É uma técnica que ele trouxe dos Estados Unidos, foi estudar para lá, na década acho que de 70, 80, por aí. E ele trouxe essa técnica enquanto o epóxi nem existia aqui no Brasil ainda. Então ele já foi buscar essa técnica, que era uma tecnologia da época, né, que não se falava em barco de fibra de vidro e tudo mais. Então ele foi buscar essa técnica lá. Trouxe para o Brasil, foi um dos pioneiros, até na parte de surf, aqui tudo. Ele é um dos pioneiros, se não o primeiro a lançar o surf na região. A gente tem fotos aí pra gente mostrar, né? Até que são barcos diferentes, né? Sim, De madeira. Tem a foto do capitão, acho, com a Lorena, filha dele, que depois tocou até durante um tempo o estaleiro também, depois do falecimento dele. Mas como é que é a tua história, Danilo? Como é que tu entrou nisso? Porque tu não é da família. Isso, na verdade, assim, eu não sou da família. Eu comecei a trabalhar com Lars lá na década de 90, no 2000, em 98 mais precisamente. Eu participei de um retrofit enorme que aconteceu lá. Então eu comecei como apontador de horas e tal, fazendo uma tarefa gerencial já, né? Então comecei com 17 anos por aí e já tive esse primeiro contato com a náutica, vamos dizer assim, né? Com os grandes barcos e tudo mais. Então, assim, esse artesanal, assim, a gente já comecei a trabalhar em cima disso, né? Então, assim, desde a época, então, eu trabalho com o Lars, né? Então, trabalhei com o Lars até 2008, que foi o falecimento dele. Então, dali eu já virei gerente de obra e assim fui evoluindo, né? Então, depois, quando ele faleceu, a Lorena assumiu, eu era o gerente principal dela, vamos dizer assim, né? Braço direito dela, né? Então, a gente trabalhou junto um time ali, um tempo. Depois, a gente teve uma transição, né? Ela tocou a vida dela e tal, né? E ela vendeu o estaleiro para mim. Então, assim, essa seria mais ou menos a história. Eu já fazem de 8 para 9 anos que a gente assumiu o estaleiro, então aí vivo e mantendo a história viva também. Exatamente. E os barcos que você fabrica e a tua equipe são sob medida? Ou você tem modelos específicos de barco? Todos são de madeiras ou você já está trabalhando com fibra? Conta um pouquinho sobre isso. Era uma ideia já, assim, a madeira tem todo o glamour, tem toda a luxúria e tal, mas só que assim... Esse barco de colecionador. Exatamente. Mas a gente precisaria ter, pra gente se manter, a gente precisaria ter uma forma de ganhar um valor agregado de outra forma, que a madeira já estava ficando uma coisa muito cara e tudo mais, é um processo muito, muito artesanal. Então precisa dos artesãos de madeira, marcenaria, então toda essa parte... a gente tem que se manejar novamente, porque assim, a extinção dessa mão de obra é muito complicada. Sim. Então, assim, a gente
optou, já era uma... São artistas mesmo. Isso, né? então assim, ó, na época da Lorena a gente já vinha com uma ideia de trabalhar com compósitos e fibra de vidro, né? Então assim, a gente nunca tinha engatado um projeto junto e tal, e assim que eu assumi, apareceu 2 oportunidades de a gente fazer esses barcos de fibras, a gente encarou, foi, e hoje a gente está com mais ou menos 50% madeira, né? E 50% fibra. Que é a essência do estaleiro. Né? Exatamente. Então a madeira sempre vai ser a essência do estaleiro, né? Então assim, a gente trabalha, essa lancha clássica a gente testou sexta-feira aqui na Marina, ela é um mixing de casco de fibra de vidro e madeira superestrutura, né? Então assim... Ela é moderna e antiga ao mesmo tempo. A gente tem umas fotozinhas, acho que vai estar passando também as fotos. E Você já passeou com o bar? Acho que de vocês já expôs. O Danilo está aqui com a gente desde a época que abriu a Marina, né? Desde 2015, 2016. Curiosidade, né? Nós fomos o primeiro barco a atracar aqui nessa Marina, né? Né? Aquele 56 que tu ajudou a trazer pra cá, né? Sim. É verdade. Eu até mandei uma foto para vocês, não sei se está aí, mas... A gente bota. Vai estar passando aí. É uma foto bem bacana. Com a Marina no começo. Marina bem no começo, e a gente atracando o nosso barco para teste. Sim. E olha que legal, porque assim, esse processo todo artesanal que você desenvolve através do estaleiro, aí para as pessoas entenderem, a Marina ajudou a trazer essas embarcações para cá e acaba sendo uma vitrine. Uma mão... Sim, complementa a outra, né? E assim, ó, a gente tinha esse canal já, mas, por exemplo, assim, ó, aqui é uma reunião de clientes, é uma reunião de prestador de serviço, é uma reunião de estaleiros, né? Então, assim, tá tudo concentrado, né? Então, assim, antes não é que a gente travava nessas condições de logística e tudo mais, só que a gente tinha os estaleiros, que são os estaleiros que existem até hoje. Só que, assim, lá só vai ter aquele cliente, não vai ter um outro cliente para eles se conversarem, para trocar ideia, então isso aqui é uma união de tudo isso, né? Então acaba mostrando o nosso trabalho mais também, né? Sim. Vai ser um centro de lazer náutico. E as embarcações de vocês sempre chamam muita atenção porque ela foge um pouco do tradicional que a gente vê no dia a dia, na própria marina, né? Sim. Hoje tu vê o barco branco, o barco de fibra, apesar de que vocês estão trabalhando com fibra, ainda esse negócio da madeira é muito forte. Sim. A pessoa chega com barco, tá falando, parece um barco de James Bond, é um barco super moderno. Como é que é o trabalho de fazer isso? Porque com fibra é uma coisa um pouco mais comum, a madeira é tão mais complicada, é tão artesanal, hoje existe um preparo muito grande, o tempo de produção, já que tu produz os 2 modelos, é muito mais rápido com fibra do que com madeira. Como é que funciona? É assim, ó, um estudo que a gente já fez, assim, o barco de fibra, ele passa a ser industrializado, um processo industrializado, desde que você tenha forma, de você tenha processos, você tem peças exatamente iguais, né? Então, assim, o barco de fibra, ele pode ser tão artesanal quanto a madeira. Geralmente né? Entrega muito mais. Exatamente. Então, assim, ó, a gente tem hoje, trabalhando em barcos de fibra, que a gente faz lá, que a gente chama de one-off, que são barcos únicos. A gente faz uma encomenda, um projeto para uma pessoa só. Então, a gente não vai fazer um outro desse. Então, a quantidade de hora que a gente aplica, tanto no barco de fibra como no barco de madeira, é praticamente igual. Eu diria até que a madeira é mais rápida do que de fibra nessa situação. Porque assim, tem que fazer o molde, né? Porque tem que fazer o molde ou uma forma de alguma maneira. A madeira você vai fabricando e já vai ficando pronta. A fibra você tem todo o processo de modelagem e tudo mais. Vocês fazem o processo todo, desde o zero. Desde o zero. Assim, muita gente traz o projeto pra gente executar somente e tem gente assim, pô, eu quero um barco assim. Vi uma foto de um barco, isso, a gente vai somando informação, claro, a gente tem os nossos parceiros, né, de engenharia, né, de design e tal, que o pessoal vem, ó, o cara quer essa ideia, a gente desde o desenvolvimento até a concepção final, entendeu? Acho que essa é a dinâmica da coisa. E a tua experiência também, os estudos, toda essa experiência que você carrega ajudou, porque é algo diferente, né? Eu quero fazer um barco sob medida para mim. Esse barco que você está aqui na Marina Itajaí agora, então esse barco, o que ele tem de diferencial, além do design, que é totalmente diferente? E quanto que custa um barco desse, por exemplo, mais ou menos? Então, esse barco, por exemplo, assim, ele já é um plus de uma 22 pés que deu super certo já. Então, qual que é o tamanho dele? Hoje é 23, né? Então a gente aumentou no 23 pés e a gente aumentou a boca dele também para 25 centímetros. Então, para ganhar o espaço do cockpit maior de 5 pessoas passou para 6, né? Então, 6 pessoas? Ficar mais confortável, né? Então, assim, é um barco leve, é um barco de fibra, de compósito, casco e a superestrutura de madeira, que hoje
Barcos americanos e italianos já estão nesse conceito, né? Não vou falar nomes aqui, mas é as nossas referências lá fora também, né? Sim. Então, assim, o conceito deles também é isso, por alta produtividade, por, né? Não perdendo a classe, mas mantendo essa alta produtividade. Né? Então, essa é a ideia. Então, assim, um barco hoje, ele é um ski boat, ele anda a 45 milhas, é um barco rápido, super moderno, entendeu? Então, assim, tem todas as características de um barco de linha, vamos dizer assim, né? Mesmo sendo artesanal. E por ser um estaleiro artesanal, vocês não conseguem produzir uma super quantidade de barcos, né? Hoje, como é que é a tua quantidade anual? É luxuoso. E assim, a gente não tem, porque assim, a gente tem de tudo um pouco lá, né? Tem barco de fibra, tem barco de madeira, tem restauro de barcos antigos de 1940 a 50, aí tem reformas de barco de fibra, reforma de barco de madeira, então assim, a gente não tem uma conta assim, sabe? É difícil fazer uma conta, mas assim, é quase que assim a gente entrega etapas, a gente não entrega o barco inteiro e aí sim vai mesclando, né? Então, Mas hoje vocês, na Calmar, são quantas pessoas hoje trabalhando? Olha, hoje de manhã eu fiz uma reunião lá, até me assustei um pouco. A gente tá com mais ou menos uns 35 pessoas envolvidas. 35 assim, pessoas. Né? Tipo, diretamente, né? Sim. Claro, Diretamente. tem a questão... Tem uma estimativa de quantas pessoas diretas e indiretamente são envolvidas num processo de fabricação? Eu acho que a gente lá indiretamente, claro, tem pessoas que não trabalham 100% pra gente fora, uma mecânica, por exemplo. Tem gente de almoxarifado que cuida de outras coisas. Tem outras empresas, né? Tem tipo as lojas, tem, é uma infinidade de pessoas indiretamente que se a gente for calcular, nossa, eu acho que dá muita gente, sabe? E tu sabe ideia quantas horas, é mais complicado ainda, mas quanta hora homem pra produzir um barco desse? Nossa, cara. Olha, não, porque às vezes é calculado dessa forma, por isso que eu pergunto. Exatamente dessa forma. Uma lancha daquela ali, a gente tem que levar 2.500 horas para fabricar. Nossa. 2.500 horas. Então, a gente for analisar aí, né, então... Horas pessoas. Então, assim, a gente tem mais ou menos aí uma média anual, né, no mês, de 180 horas mês, mais ou menos, então dá para calcular um pouco, né. Então, 2.500? A nossa produção hoje... O barco. Hoje a nossa produção hoje, ela tá fazendo 2.200 horas mês, mais ou menos. Nosso time hoje, ele produz 2.200 horas mês. Então, assim, ele joga 300 horas num barco, 600 no outro, 50 no outro, aí depende da demanda, né, e da fase cliente, também, né? Tem fase que é rápida, tem fase que tem que esperar. Tem fase que dá para botar 6 pessoas, tem fase que dá para botar só 2, dependendo do tamanho do barco. E isso é interessante de citar, porque isso é hora homem, né? Pessoas trabalhando. E quando tu vai para outros tipos de indústria, é muito robótico, é muito processo de manufatura, enfim, máquina, né? Sim. E a náutica é muito artesanal pessoal. Não só vocês, obviamente, vocês têm um que ainda maior, por causa da questão mais artesanal, então não tem forma, tem mais trabalho. Mas isso mostra como é importante, como um barco gera essa demanda de trabalho, né? Sim. A pessoa não fica parada, ociosa. Que tu produza um barco por mês, tu ainda tem quantas horas só para trabalhar naquele barco? Tu nem consegue produzir um barco por mês. Sim. Nessa conta. Se todo mundo parar para trabalhar em um barco, coisa que é impossível por causa dos processos, ainda assim não daria para fazer um barco por mês, nesse sentido do artesanal. Isso é bem interessante pela cadeia produtiva, né? Sim, e isso somado com a Marina, né? Porque assim, não é só o barco no estaleiro. Quando ele veio para a Marina, são mais empregos. Exatamente. Quantos empregos aqui, Carlos? Tu tem uma estimativa de geração de empregos na Marina? Chega a entrar 300 pessoas por dia aqui na Marina, entre colaboradores diretos da Marina e indiretos, né? Então a gente tem, principalmente, agora a gente tá entrando na época de manutenção, né? Tu também deve estar sentindo isso. Sim. O pessoal fica mais... Eles começam agosto, setembro, outubro, é a época que tem que preparar teu barco pro verão, que é onde tu vai, mas o pessoal lembra do barco. O pessoal que esqueceu no inverno, agora tava retomando. Não deve fazer isso, pessoal. Deve fazer. Calorzinho do final de semana agora, o pessoal... Apesar de que esse inverno tá meio mais ou menos, esse inverno tá quente, né? Então, muda um pouquinho, mas enfim. O que a gente vê é que como aumenta muito essa demanda, também requer muita empresa vir trabalhar, muita gente vem para cá. Vocês estão aqui direto trabalhando em reforma de outros barcos, como tu falou, tu é um estaleiro que tu produz, mas tu também reforma muito barco. Sim. E tu tem alguns projetos aqui dentro, tanto de interior, de coisas assim, e é interessante esse apoio de Marina nos estaleiros, justamente porque o trabalho dele não acaba na fábrica, né? Tu tem que ir pra água, tu testa, o barco tá aqui, o cara te chama para fazer uma reforma, isso tudo envolve uma cadeia muito grande. E uma coisa interessante que depois da Marina, assim, a gente tinha o trapiche lá, a gente tinha um cais lá. Não tem mais?
Tem, Tá mais faltando simples. até Né? uma boa manutenção, mas assim, a gente não sentiu mais a necessidade de ter barco lá. Uma porque o local é Sim. bem perigoso por causa de correnteza e tal, ventania e tal, então assim, né? É mais intrusão, aberto, né? Mais aberto, né? Então assim, teria que ter um vigia lá 100%. Então assim, hoje a gente achou hiper mega cômodo a gente ter a Marina aqui como nosso apoio direto. Então assim, o barco chega, a gente não precisa tirar o barco lá, que é muito mais custo, porque a grua tem que ser mais cara e tudo mais. Então, tem a cara da náutica, né? Sim, sim. Então, assim, toda a logística, além de ficar muito melhor para o cliente e para a gente, né? E também até questão de custo também ficou melhor também. Sim. Uma grua daquela não é muito E é toda a barato. cadeia também, né? Então, para a Marina, é muito melhor que tenha estaleiros próximos, porque a gente acaba também tendo essa oportunidade. O cara tá aqui, ele tá vendo o barco ser entregue todo dia. Exatamente. Então, amanhã tem entrega, semana que vem tem entrega. Vocês entregam vários barcos aqui, o cara faz test drive. O cara que às vezes não é daqui, tá comprando um barco contigo, que tu vende pro Brasil inteiro, né? Sim. Então, o cara vem de São Paulo para testar o barco aqui, conhece a Marina, às vezes passa um final de semana. Então, são empresas e operações que se complementam muito bem. E quantos clientes já que vieram, por exemplo, assim, eu conheço pelo menos uns 3 caras que, tipo assim, eles iam de São Paulo a Paraty, então tinha que pegar 4 horas ali. Imagina, final do ano, São Paulo, Paraty. Então, assim, eu pego um avião de São Paulo, moro do lado do aeroporto, eu pego um avião, venho pra cá em 45 minutos, estou aqui na Marina no meu barco. Então, assim, olha só. Tem vários que fazem isso. Então, assim, e eu conheço pelo menos 3 que eu indiquei, que eu falei, faz assim, porque vai ser melhor pra ti. O cara olhou assim, pô, eu tô no céu, entendeu? Então, Sim. Apesar de estar mais longe, mas tá mais perto em tempo de aproveitamento. E essa questão que o Carlos falou, além de o barco chegar na Marina, tem essa questão de fase de testes, tem a questão do cliente, as tripulações envolvidas. Hoje, segundo a Cobar, 100 mil pessoas hoje estão envolvidas nessa questão de geração de empregos no Brasil, somente relacionado à náutica. E o que mostra o potencial ainda que o Brasil tem em termos de geração de empregos e desenvolvimento por conta de uma indústria bem artesanal. E falando justamente nessa indústria artesanal, como é que é o trabalho de vocês hoje? É muito até familiar, passa de pai para filho, porque tu tem 42 anos, tem gente que já se aposentou contigo e talvez já seja de uma segunda geração lá. Como é que é isso? Como é que é o preparo, vendo sentido cidade, né? Hoje um jovem que tá vendo aqui o podcast, quer se profissionalizar hoje, tem mercado para isso? Vocês estão buscando, vocês fazem treinamento, como é que é isso? Olha, tem muito disso, tá? Então, a dificuldade que nós temos é a mesma dificuldade que os outros estaleiros aqui da região têm. A gente, inclusive, já fez mesa redonda sobre isso no Senai e tal, a gente tem a mesma dificuldade. Então, assim, por exemplo, a marcenaria é uma coisa que está se extinguindo, infelizmente, assim, sabe? Então, assim, a gente tem tentado chamar pessoas novas para aprender. Essa questão do pai para filho é uma coisa que não acontece, né? Então, assim, é bem difícil, né? Então, antigamente tinha muito isso, né? Até nos estaleiros aqui dos barcos de madeira, né, tradicionais de pesca, aqui, né? De pesca, nossa, era o bisavô, o avô, então tinha aquela cultura, vamos dizer assim, o menino já nascia dentro do estaleiro e ficava ali e tal. Então, assim, hoje em dia não é mais assim, né? Então, assim, o nosso estaleiro, assim, não tem mais essa tradição, vamos dizer assim. Os nossos funcionários, o filho não quer mais ser aquilo lá, entendeu? Então, dificilmente isso acontece, assim, sabe? Então, a gente tem que buscar agora esse incentivar-te, né? Exatamente, é isso aí. Então, assim, a gente tá buscando isso com os outros estaleiros parceiros daqui da região também, fazendo mesa redonda. A gente já fez 2, 3 reuniões para a gente ver o que a gente vai fazer para isso se manter, vamos dizer assim. Montadores de imóveis, fabricantes de teca, fabricantes de imóveis, entendeu? Então, mas tem mercado, então? Muito. Tem mercado. O cara que quer se especializar nisso... O cara que tá ali com 18, 20 anos, quer fazer alguma coisa da vida, se especializar isso, pode não ser nem até com vocês, mas vai ter mercado, né? Sim, é o que a gente sempre fala, assim, ó, tipo, hoje ele tá atendendo a gente, amanhã ele pode ser um prestador de serviço, até para ser parceiro nosso futuramente. Assim como eu tenho lá vários caras que trabalhavam com a gente no passado e hoje prestam serviço pra gente, mas com MEI, com mão de obra especializada dele, mas como MEI, como empresa, e prestam serviço pra gente. Então, assim, acabam sendo parceiros, não são funcionários, mas são parceiros de qualquer maneira, entendeu? E as pessoas que estão assistindo a gente e que quiserem adquirir uma embarcação linda como aquela que a gente mostrou aqui, quanto que custa mais ou menos? Então, a nossa proposta naquela lancha ali, assim, a gente tem mais ou menos um número,
porque a gente gosta... Depende, né? Varia. Depende muito da negociação que a gente faz com o cliente, né? O Sim. time que ele quer receber, se é rápido, se é lento. Então, a gente tem esse time aí. Então, assim, em torno, o cara tem que estar preparado e gastar entre 600 e 650 mil naquela embarcação. Mas é uma embarcação clássica, de Sim. madeira, né? Exatamente. Já pronta. Já pronta. Já pronta a motorização. Pronto Pronto para pra navegar. navegar. Estofamento, capa, tudo prontinho. Legal. E se fala muito em fabricação de barcos, né? Mas a gente ouve pouco falar em restauração. Assim como carros, amantes de carros, tem pessoas que têm valores sentimentais por embarcações. Você estava falando antes da gravação, barcos que participaram de regatas, de corridas. Você está trabalhando em um de 1940? 42, 42, vai ter um barco de 1942. Exato, barcos históricos, valorizar 80 isso anos, também. né? Vocês trabalham com restauração. Vocês restauram um barco do zero? Como funciona? Isso, por exemplo, a gente tem vários tipos de segmentos, né? Veleiro, lanchas, trawlers, né? Então, assim, normalmente esses restauros são de barcos mais antigos, vamos dizer assim, né? Então, assim... O que é o trawler, para as pessoas entenderem? Trawler não é uma lancha, não é um veleiro, então ele fica no meio termo, assim. Ele é uma lancha que ela não plana para fora d'água. Ela trabalha Um via... semi-deslocante. um semi-deslocante. Ela trabalha deslocando a água e não planando sobre a água. Então, tipo, o motor empurra ela praticamente só, né? Então, não precisa de motor para planar, vamos dizer assim. Então, assim, a ideia é assim, tipo, primeira história do barco. Eu sempre, quando eu vou visitar um barco, eu pergunto pro cara assim, tá, vamos lá. Primeiro, tu tens um valor sentimental pelo barco? Foi do teu avô, foi do teu bisavô, foi do teu pai e tal? Não, isso não tem. Tá, e qual que é o pedigree do barco? Qual que é a marca? Tem documento? Não tem? Então, isso é o primeiro passo para você restaurar o barco. Então, assim, eu já reformei barco que, tipo, foi o pai que fez, o que restaurei barco foi o pai que fez, foi o avô, tem um valor sentimental, beleza. Aquilo ali vale para ele, para a pessoa. Valor comercial zero, entendeu? Então, vale a pena ele investir, contar aquela história toda, foi dele, vamos dizer assim, do pai dele e da família dele. Agora o barco, por exemplo, que a gente está restaurando lá, a gente está com 2 veleiros lá. Um deles, por exemplo, já fez o Buenos Aires Rio, já foi campeão, já tem um pedigree, 1942, é de um super mega... É um ícone. Arquiteto naval, argentino, enfim. Então tem toda uma história envolvida, o dono tem todas as postagens lá os recortes de jornal. Cara, que é uma história para quem ele chega com um barco e folia aquilo ali na frente de qualquer um, o pessoal se emociona. Então, o próprio Atrevida, né, que a gente ajudou a restaurar ele, né? Tipo, imagina, um barco de 101 anos. Sim. Agora, né? Então, Sim. assim, nossa, aquele barco estava esquecido, sabe? Tá abandonado aqui, né? Estava abandonado, entendeu? Então, alguém foi lá... Qual é o tamanho desse barco? A 90 pés. 90 pés. Quase 30 metros, mais ou menos, 30 metros. Então, toda a história, né? Toda a história de recebeu a Rainha da Inglaterra, sabe? Está lá no Yacht Club do Rio de Janeiro, toda a história, presidentes, enfim, muita história para contar. E qual foi a embarcação mais desafiadora que tu já fez nesse sentido? Porque tu pega muitos restauros que às vezes o cara vê, pô, vocês não dá nem para restaurar. Ou qual que foi que tu lembra disso? Eu classifico os restauros como desafio, porque os restauros a gente começa com X horas, imagina, a gente tá sempre falando sobre horas. Então, por exemplo, pega um restauro, a gente vai levar em torno de 3.000 horas, né? Aí você olhou, né, igual uma casa, por exemplo. Que abriu... começa a abrir a caixa de ferramenta ali, começa a aparecer podre daqui. Descascou os armários ali, não sobra nada. Mandando foto pro cliente, isso aqui não tava no escopo, isso aqui também não. Então, assim, devia fazer aquele programa de restauração de barco, né? Abriu mais. Então, assim, é um trabalho de garimpo, vamos dizer assim, né? Então, assim, tem cliente que sofre bastante por isso, né? Porque, assim, mas, assim, não é uma culpa nossa, né? Sim, claro. Claro. E a gente está dando uma estimativa de tempo para fazer esse escopo, né? Então, chega no momento lá, a gente vai passando para o cliente, vai, que nem agora, a gente foi tirar agora o leme do barco para fazer esse barco de 1942. Foi tirar o leme do barco e a gente percebeu que o túnel do leme tá todo podre em volta, entendeu? Então, vai tirar parte daquilo. Então, mas assim, é uma coisa que a olho nu pode ser... Não tem como saber. Não tem como fazer um raio-x geral de tudo. Né? Tem uma então, casa. Assim, aí fizemos lá um dossiezinho, com foto, com vídeo, e o cara não tá aqui direto. O cara
tá viajando, tá trabalhando, tá, enfim, tá. Então, assim, o cara só vai receber lá, Sim. ó, infelizmente, ele bota lá, tá, mas quanto tempo vai levar isso aí? Mais ou menos tanto, tá, beleza, vamos negociar aqui, entendeu? Então, é assim, então tem cliente, a maioria dos clientes, eles entendem essa ideia, entendeu? Porque, na verdade, É que o processo de restauro é isso, né? Às vezes tu quer restaurar, tu acha que não vai precisar substituir peça, aí tu vai ter que substituir, e quando tenta restaurar, né, não tem mais restauro, vai ter que comprar peça nova. Exatamente. É mais difícil do que construir do zero. Eu acredito que sim. Às vezes é mais caro até do que construir do zero. Sim, exatamente. Imagina pegar um monte de peças, aí você quer fazer polimento de todas, e quer. Então, assim, hoje a mão de obra que é o mais caro praticamente de tudo. Então, assim, se você pegar uma peça daquela que é produzida em série e só comprar, ou você sair daqui para ir Usinar uma peça. lá na outra cidade para restaurar ela, para polir, aí não tem cromo aqui, tem cromo só lá, não sei o quê. Então, assim, é muita coisa envolvida, entendeu? Então, Sim. um simples detalhe passa na mão de três E tu considera, falando nesse, porque tu falou que é uma cadeia muito grande, né? Envolve várias empresas. Hoje o Itajaí está muito bem situado por causa disso também, porque tem muito dessas empresas nesse entorno. Como é que tu vê isso? Olha, assim, tem que melhorar alguma coisa? Sim, Claro. tá? Assim, principalmente eu acho que na nossa mão de obra especializada, né? Tem as empresas, mas as empresas, tipo assim, tem um prestador de serviço de torno, por exemplo, os caras têm uma super estrutura, mas não tem ninguém para trabalhar lá. Então, um cara que realmente faz uma peça complexa. Exatamente. Então, assim, isso polimento, por exemplo, é uma coisa que também, tipo assim, os polidores estão se extinguindo, por exemplo. Então, assim, ó, tipo, a gente trabalha com uma cromagem, por exemplo, que o prazo de entrega dela é de 60 dias, mais ou menos, porque não tem o polidor para preparar a peça. Não é a cromagem em si, é a preparação daquela peça para fazer o polimento, entendeu? Então, assim, né? E como é que tu acha que o município, enfim, podia ajudar? Tu acha que através da universidade, criando cursos específicos, incentivando nessa questão náutica? Eu acho que assim, ó, essas rodas de troca de informação entre tanto os estaleiros como a metalmecânica, como isso é sempre importante, sempre tendo tipo, o governo, as entidades, a universidade tem que estar junto, entendeu? Para poder verificar essa demanda também. Então, assim, eu acho que isso é bem importante, né? Todo mundo tá junto nessa parte, vamos dizer assim. E qual que foi o maior barco que tu restaurou? Você falou que restaurou um barco bem grande, né? No Rio de Janeiro, é isso? Isso, a gente participou de uma reforma lá, de um retrofit, vamos dizer assim, mas aqui no estaleiro mesmo, a gente fez um retrofit lá em 98 a 2003, mais ou menos, de um barco, ele tinha 63 metros. Era um barco. Nossa. Na água dele. Feito ali no estaleiro na água, exatamente. Para levantar um barco desses, né? Para docar, na época, que tinha alguns época. estaleiros aqui que faziam, mas assim... Só dock de... Como é que chama aquilo ali? De carreira. De carreira. Antigamente só tinha dock de carreira mesmo. E essa questão dos barcos de madeira, quem é teu cliente? Quem que busca? Geralmente a pessoa que já entende de náutica, que já é um apaixonado pelo mundo náutico, que quer comprar um barco de madeira mais artesanal, um clássico ou não? Ou são pessoas mais, não sei, apaixonadas por essas construções artesanais? Hoje eu estou bem contente, assim, que, assim, eu não sei se foi a internet, se foi a divulgação, assim, tem muita gente nova querendo entrar nesse mercado, tipo assim, de barcos clássicos, de barco antigo, porque, assim, eu acho que, não vou chamar de mesmice, porque é meio chato isso, mas, assim, ó, tipo, tá todo mundo usando o mesmo tipo de barco, o mesmo barco de fibra, né? Então tem gente nova querendo fazer o diferente. E fazer o diferente é pegar uma coisa clássica dessa, pegar um barco clássico. O nosso cliente hoje, eu tenho cliente restaurando, esse cliente desse 1942, ele não tem 50 anos, esse cara. É novo? Ele não tem 50 anos. O último cliente meu dessa lancha pequena aqui, esse cara deve ter uns 35 anos. Né? Então, assim, antigamente era assim, vinha lá o senhor de 65, de 70, de 80 comprar esse tipo de barco, né? Porque assim, já era da náutica. Então, assim, tem gente que hoje nem da náutica não é e tá comprando esse tipo de barco. Então, aumentando a procura da pandemia para cá, como que você percebe o desenvolvimento? Agora deu uma estabilizada, mas assim, a procura, eu sempre falo assim, a procura, o início do namoro, sabe, aquela paquera lá no início, vem há 4 anos atrás. Aí o cara volta a falar depois de 1 ano, daqui a pouco depois de 2 anos, e aí daqui a pouco ele compra. Então, assim, às vezes é uma coisa que leva 4, 5 anos, sabe? Então, assim, fechamos negócio hoje que lá na época da Lorena, lá quase 10 anos atrás,
Ele começou a falar e aí de vez em quando entrava em contato, nós fechamos agora. Entendeu? Então, assim, existe essa... Existe o namoro. Eu não sei se todos os estaleiros são assim, mas assim, no nosso caso, ele é bem nesse tipo. Dificilmente alguém vem decidido, tipo, o resultado do Boat Show aqui ele vai rolar daqui 2 anos, 3, Sim. entendeu? O cara veio aqui, gostou, analisou, olhou, entendeu? O Carlos já fez trabalho lá com prancha de surf, né? Nosso super esportista, né? Além de diretor da Marina. Vocês têm alguns trabalhos sociais, não sei se muitos estão ainda em vigor. Na época eu fiz um trabalho com a laia, né? Que é aquela prancha de madeira tradicional havaiana, se eu não me engano. Ai, que legal! Aí a gente fez ela toda de madeira e esculpiu lá no Calmar. Sim. E vocês faziam também aqueles veleiros... Não é um lazy, mas é aquele veleirozinho... Sim, a gente chama o Coach 11, né? Uma canoazinha tradicional Itajaí, né? A bateira, tipo aquelas bateiras... Mas ele é tipo um botezinho, vamos dizer assim, né? Que é a motor, a remo e a vela, né? Bem legal. Olha, E é todo de madeira feito por pessoas, né? Não sei se existem esses projetos ainda. Na verdade, esse projeto era um curso, na época que a Lorena fazia lá em 2015, 2017, eu acho, por aí, 2016. Assim, agora ela não tá fazendo mais. Entendi. Eu fiz na época, isso era legal, porque justamente era para ter o primeiro contato também, né? De esculpir, de fazer. Faz quanto tempo? Eu acho que eu fiz essa época, 2016, 2017, algo nesse sentido. Eu ainda tenho, tá lá em casa. Olha, vamos mostrar no podcast, né? Spoiler. Tem uma foto minha fazendo lá no estaleiro. Quem sabe a gente bota ali também. Super bacana. E então isso demonstra, Danilo, como você e a tua empresa, ela realmente contribui para o desenvolvimento do mercado náutico e na geração de empregos e do desenvolvimento da nossa cidade. E só a última pergunta, de onde vêm os seus clientes? Eles vêm daqui, eles são daqui de Santa Catarina, de outros estados, principalmente de onde? Então, a nossa clientela é mais sudeste. Tá? Mais sudeste. São Paulo, Rio, né? São Paulo, Rio, Ilhabela, né? Então, fica nesses centros assim. Mas eu tenho muito cliente de Curitiba, tem pessoas daqui também, tá? Então, mas é mais daqui para cima, não daqui para baixo, né? Mas assim, sempre tem contato, sempre pessoal de Floripa também, né? Então, assim, tipo... Então, assim, é variado, assim. Mas a questão da internet, por exemplo, acho que deu uma... Mostrou pulverizada, né? Deu uma pulverizada, mostrou um pouco a nossa marca. E falando em internet, vocês têm site, Instagram, como é que a gente acha? O site é www.calmar.com.br. Calmar com K. Isso, Calmar com K. E a gente tem o @estaleiro Calmar, que é o nosso Instagram, que a gente tá tentando manter sempre em dia lá. Né? E tem fotos lindas lá dos barcos de vocês. Isso, a gente tenta fazer o trabalho legal. Quem quiser visitar também basta mandar uma mensagem e se aproximar das embarcações e de como é construída. Tenho certeza que vocês vão receber de braços abertos. O estaleiro orgulhosamente aqui de Santa Catarina. Muito, muito obrigada pela sua presença. Um brindezinho da Marina. Show de bola, obrigado. A camisetinha aqui. Ótimo. Danilo, sempre um parceiro da Marina há muitos anos. É um prazer estar aqui. Um prazer divulgar também um pouco sobre a tua empresa, né? Que é tão importante para a história de Itajaí. Muitos aqui a gente entrevistou, até pessoas antigamente de Itajaí, sempre falam de estaleiro tão tradicional. E tu, apesar de não ser da família, seguiu os mesmos moldes e continua sendo um estaleiro com alta credibilidade e que desenvolve, né? Traz empregos, traz a cultura náutica que a gente tanto gosta. Ótimo. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Parabéns pela Marina. A Marina tá linda. Né? Todo mundo que fala da Marina gosta muito, sabe? Então, assim, isso aqui virou já faz parte aí da cultura também de Santa Catarina, de Itajaí, isso é bom. E do Brasil, né? E agora, cada vez mais, tá sendo ampliada essa divulgação, isso é legal. Com certeza. E o pessoal continue acompanhando o podcast Náutica Além do Mar. Acompanhe nas redes da Marina Itajaí. Toda quinta-feira, às 4h, tem um programa novo. Acompanhe tanto no site da Marina, ali no www.marinitajaí, no YouTube, também Marina Itajaí, ou no Instagram. E em breve, novos entrevistados maravilhosos aqui. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.